Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. O Inspiração Mulher já está no ar. É uma alegria falar isso para você, porque realmente é uma alegria, uma satisfação estar com você aqui nesse programa onde a gente vai inspirar pessoas. Hoje a gente vai falar de educação, de tecnologia, de entrega de um projeto lindo que se chama EduTech. E o casal inspirador aqui para falar do projeto, ao meu lado, aqui eu tenho Larissa Sato. Ela é educadora também e é idealizadora do projeto EduTech House. Vocês assistem aqui também ao lado da Larissa, Marcos Douglas Gomes. Ele é diretor da EduTech House, também trabalha com educação há mais de 20 anos. Gente, é um prazer receber vocês, realmente, porque falar de educação é inspiração. E vocês que são dedicados aí à educação há mais de 20 anos, é uma honra ver que vocês estão empreendendo na educação. Me apresentem o projeto EduTech House. Jerusa, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, conversando contigo e podendo contar um pouquinho aí desse processo todo que a gente está desenvolvendo. A EduTech House é um projeto que, na verdade, começou há muitos anos atrás, quando eu abri uma empresa chamada EduTech, com algumas características do que a gente tem usado hoje. E a proposta geral, de maneira assim bem resumida, é a gente utilizar ferramentas e metodologias que possam levar a criança a vivenciar experiências para que ela realmente consiga aprender de forma significativa, procurando muito trabalhar o desenvolvimento dela como um todo, de forma integral. Dentro das diretrizes da educação, quais são os cursos que vocês oferecem? Como é que funciona assim? Pode explicar, meu diretor. Na verdade, assim, nós não temos um curso, né? A nossa ideia é integrar conhecimentos em atividades extremamente práticas no contraturno, ou seja, no período da tarde, o aluno que vem da escola normal, do dia a dia dele da manhã, ele vem conosco para experienciar diversas atividades práticas, o que hoje a gente chama de mão na massa, aonde a gente vai interconectar esses conhecimentos todos. Então, a gente não vai ver isso de forma isolada, a gente vai ver isso de forma sistêmica. Multidisciplinar. Exato, exatamente. Essa que é a grande pegada nossa, porque, imagina, quando você vai comprar um caderno para o teu filho, você vai pensar quantas páginas tem, se a capa é dura ou não, qual o preço disso. Então, são vários conhecimentos num simples comprar de caderno. O que a gente quer trazer para o aluno é essa vivência na prática de situações que envolvam vários conhecimentos. Essa é a grande sacada que a gente está desenvolvendo na metodologia. Pode falar à vontade. Eu achei bem legal essa tua pergunta, porque a gente percebe que, até por uma questão mesmo estrutural da educação aqui no Brasil, a gente pensa muito por caixinhas, né? Então, quando a gente fala que tem um espaço educativo, a primeira pergunta que vem é: mas quais são os cursos, né? E a gente está querendo justamente quebrar com essa estrutura de cursos diferentes, um para cada coisa. Até porque a gente vê hoje que as crianças, por causa disso, estão ficando muito sobrecarregadas. Porque hoje se diz, é importante fazer curso de empreendedorismo, curso de inteligência emocional, curso de robótica, professor particular, curso disso, daquilo. Se a criança for fazer todos esses cursos, ela não vai ter agenda para isso, os pais vão ficar sobrecarregados de ter que ficar indo e vindo. E o detalhe que eu acho que é o principal é: cada curso, se for de lugares diferentes, tem uma proposta diferente da outra que não conversa entre si. Então, vocês pensaram de fora da caixinha totalmente, né? Exato. Vocês querem construir, então, uma educação integrada. Isso. Mas como que vocês fazem, então, a avaliação? Qualquer aluno, como é que funciona na prática? Sim. Assim, me fala. Nós trabalhamos com crianças de 7 a 14 anos. Nós dividimos elas em grupos, independente da série. Então, a gente tem o grupo do Kids, que é de 7 a 10 anos, e do Teens, que é de 11 a 14 anos. E aí a proposta é justamente que não só os professores ensinem, mas que eles aprendam entre si. Que maravilha, né? Adorei isso. Exato. Então, às vezes os pais perguntam, mas e aí, se você passar uma atividade que precisa de um conhecimento que a criança de 9 anos já tem, mas o meu filho que tem 7 não tem ainda? Aí eu falo, não tem problema.
a gente vai primeiro pedir que a criança de 9 anos que já sabe isso, explique do jeito dela. Porque às vezes a linguagem dela, a forma dela de explicar é mais acessível para outra criança. Caso a gente perceba que ainda assim não ficou tão claro, que ele ainda não entendeu, até que a criança de repente está precisando complementar o conceito dela, aí o professor vai intervir. E como é que a gente consegue fazer isso? Porque nós trabalhamos com no máximo 12 alunos por turma e cada turma sempre tem um professor e um monitor. Então é uma relação basicamente aí de um educador para cada 6 crianças. Né? Então a gente consegue dar essa personalização, essa individualização no processo de aprendizagem. Pode falar. Teve um negócio bem interessante que nós estamos fazendo nesse período algumas aulas experimentais. E ontem uma mãe que é professora, inclusive me perguntou assim, mas qual é a formação dos professores de vocês, né? Porque somos eu e Larissa e mais 3 professores que estão à frente desse projeto. Assim, a formação deles é uma formação acadêmica de graduação e pós-graduação, mas basicamente o que fundamenta essa proposta é a nossa experiência, sabe? A nossa vivência em perceber que aquele modelo de caixinhas, né? Fica muito mais difícil do aluno entender, até porque na sala de aula... Às vezes maçante. Exato. Sim. É um professor para 30, 25 alunos. Por mais que o professor queira, ele não tem tempo, em 45 minutos, 90 minutos, de conseguir efetivamente cuidar desse processo de aprendizagem para tantos alunos. Então, a ideia de trazer esse quantitativo pequeno também é para dar sustentabilidade para a gente poder fazer essa coisa acontecer. Então, assim, eu disse, olha, realmente não há nenhum curso que nós tenhamos feito para isso e é efetivamente a nossa experiência, sabe? A Melissa, que é uma das professoras, já tem mais de 25 anos de experiência, ela tem especialização na área, o Arthur é formado em licenciatura em ciências, então são professores que têm know-how. É a mochila deles que já está carregada de experiência. Algo diferente, multidisciplinar. Exato. Agora eu pergunto para vocês, qualquer um pode responder. Sim. Dentro das diretrizes desse novo olhar para a educação integrada, como é que vocês vão ministrando os conteúdos? Porque vocês devem ter todo um conteúdo obrigatório dentro de tudo isso, né? Qual é a proposta? A gente parte sempre de atividades ou situações problema. Então, vou dar o exemplo da robótica, né? No momento em que eles estiverem, por exemplo, fazendo uma atividade da robótica, o professor ele vai trazer um problema, vai mostrar um robô que tem a ver com aquele contexto, né? Vai explicar sobre aquele robô e aí a criança já parte para a prática, onde ela vai montar o robô dela. De acordo com o comando. Com o comando, ela vai aprender a programar esse robô para fazer uma ação específica e aí depois o professor desafia a criança a ir além daquilo que ele ensinou. E isso é sempre feito em equipe. Então, uma coisa que a gente valoriza muito entre as crianças é a questão realmente da aprendizagem uns com os outros, né? Do trabalho em equipe, de você saber liderar também, porque a gente fica fazendo rodízio de funções dentro desse processo, né? Então, a ideia realmente é sempre partir ou de uma situação problema específica em que eles vão buscar as soluções, ou de uma atividade direcionada que eles vão realizar. A gente não trabalha com a perspectiva de uma aula teórica. Gente, já tem jovens aí que devem estar alucinados por participar e tem outros que vão ouvir e vão querer, né? Então, vocês são muito mais práticos. Sim. Ela deu um exemplo da robótica, mas para você ter uma ideia, hoje o que a gente está fazendo nas aulas experimentais é um experimento muito legal, muito, muito interessante, que é assim, os alunos eles levam ou adquirem uma camisa branca, né? Uma camisa de meia, de malha branca, e aí eles vão numa lixa e com lápis de cera. Aí a gente propõe que eles desenhem artisticamente uma relação entre educação e tecnologia. Cada um coloca para fora o que entende isso na forma de desenho, então tem o lado artístico desse processo todo, né? E aí o Arthur, que é o professor de ciências, pergunta assim, como é que vocês fizeram isso? Quem riscou quem? Foi o lápis de cera que riscou a lixa ou foi a lixa que riscou o lápis de cera? Aí a tendência é imaginar que não, foi o lápis de cera que riscou a lixa. Aí ele explica que não, que é o contrário, que a dureza da lixa
é que risca o giz. Então, tem a quebra do conhecimento, do paradigma, né? Depois eles pegam isso e, através de um ferro de passar, que a Melissa controla isso bem tranquilamente, a outra professora, passa o ferro quente em cima da lixa e esta imagem vai para a camisa. Novamente se discute, mas como isso aconteceu? A temperatura que já derreteu e tal, física, e tal. Sim. E tu sabes o que é mais interessante? Exato. Numa dessas aulas, uma das crianças olhou as várias camisas e ele disse assim: e se nós montássemos uma empresa para a gente fazer várias camisas diferentes e começar a vender? Então, instalou o empreendedorismo. Isso. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai... fazer pensar, exato. Criar seres pensantes. Exato. Uma educação que cria uma nova linhagem de pessoas. E com uma visão sistêmica. Para que ele realmente consiga analisar os diferentes problemas e consiga realmente pensar e propor soluções. Exato. Quando você fala de conteúdo, é por isso que a gente não vai trabalhar o conteúdo. O conteúdo ele já viu lá em cima na sala de aula dele. A gente vai pegar esse conteúdo e vai fazer a vivência disso na prática. Ou seja, são vários conteúdos. Eu não vou ter janelas de conteúdos. Eles vão brotar na experiência do momento, na robótica, nessa parte da ciência. Eu percebi que tem, mas assim, que tem umas diretrizes, Sim, né? nós temos clubes. São 6 clubes temáticos. Ah, entendi. A ideia dos clubes é justamente para que a gente possa explicar de forma até mais didática mesmo para os pais quais são as áreas de conexão que a gente vai trazer. Quais são essas áreas, Larissa? Nós temos o clube de aprendizagens. A ideia do clube de aprendizagens é voltado para a escola, para as coisas que eles têm de demanda da escola. Então, ali a gente vai acompanhar eles no dever de casa, a gente vai ensinar técnicas de estudo para que ele tenha autonomia e aprenda a se planejar e fazer sozinho. Exatamente. Se os pais quiserem, né, a gente pode entrar em contato com a coordenação da escola que a criança estuda para que a gente possa ter um diálogo mais próximo para ajudar melhor a criança. No clube de linguagens, nós temos a questão do português e da matemática como base, porque às vezes a criança está no 5º ano e tem uma dificuldade, mas é porque ele não aprendeu algo muito bem aprendido lá do 2º ano. Então, a gente vai estar sempre de forma lúdica, com jogos e atividades, trabalhando português e matemática e trabalhando também a questão da escrita e da leitura. A gente vai incentivar muito a escrita e a leitura, porque a gente sabe que isso desenvolve todas as outras áreas também, né? Pode continuar. No Clube de Ciências, a proposta é trazer atividades práticas de ciências, mas que ao realizar essas atividades, eles façam conexão com outras áreas. E entendam profundamente, né? Isso, eles consigam ver na prática aquilo que muitas vezes eles aprendem só na teoria, só os conceitos. Aí já tem o clube da aprendizagem, da linguagem, ciências, o clube de robótica, né, que é o exemplo que eu dei há pouco, que todo mundo conhece já o Marcos por essa perspectiva da robótica. Gente, a robótica envolve tantos conhecimentos, sim, matemáticos, sim, físicos, exato, neuromotores, exato. Eu estou falando até... não é neuromotores, né? Deve ser outra palavra correta. Me corrija, professora. Mas você abrange tantos conhecimentos dentro da robótica? A parte da lógica algorítmica, do pensamento computacional. Era isso que eu queria dizer. Que a gente vivencia. Era isso. Que a gente vivencia quando a gente vai fazer um café, quando a gente vai fazer uma receita de bolo, quando a gente vai pegar um ônibus, eu tenho que pensar as etapas disso, de um processo que tem início, meio e fim. Então, eu preciso me organizar nesse processo. Então, a gente consegue na robótica puxar muito por essa ordenação. E como a Larissa falou que é trabalhado em equipe, e cada um desses alunos tem um papel muito específico, que é um programador, é um montador e um técnico, e eles alteram os papéis a cada aula diferente, eles experienciam a questão de trabalhar em equipe, de liderança, sabe, de trabalho cooperativo. Então, isso tudo tem aí na robótica também. E vão levar para o resto da vida. Sim. Porque a sociedade é isso, não é, Larissa? Hoje a gente está caminhando para criar esse ser sistêmico que você falou. Aí já falou de 4 clubes. Isso, falta o clube do autoconhecimento. Nossa, para jovens, crianças de 7 a 14 anos. Olha, você está com pensamento, você é idealizadora do projeto, né? Sim. Já quero te parabenizar. Obrigada. Porque ensinar para os seres desde 7, que estão começando a falar sobre autoconhecimento, como é que eles recebem isso? Olha, por incrível que pareça, até uma coisa que está sendo engraçada, né? Porque
os nossos professores, são 3 professores, como ele falou, e aí toda vez que acaba a aula experimental, que o mês de junho a gente fez várias aulas experimentais para as pessoas entenderem na prática e para as crianças vivenciarem nossa metodologia. E aí quando sai a gente pergunta, qual foi o que vocês mais gostaram? Todos eles, foi o do tio Marcos. O tio Marcos é o tio do autoconhecimento. Não sou eu, tá? Não é ele, é outro Marcos. É outro Marcos. Mas que também robótica é interessante. O que eles fazem? O professor, ele tem conhecimento de várias artes marciais, então ele pega técnicas de artes marciais e ele aplica de forma lúdica para que as crianças aprendam, por exemplo, técnicas de respiração, para ajudar a controlar a própria ansiedade, né? A concentração, o foco. É domínio do corpo e da mente. Esse é o grande objetivo. Larissa, domínio do corpo você está à frente do seu tempo na educação. Parabéns por idealizar, se juntar ao Marcos. Se eu esquecer de parabenizar, ainda estamos no meio do programa, eu vou chamar o intervalo comercial. A gente vai continuar conversando, mas eu já quero parabenizar agora no final do primeiro bloco. Obrigada. Porque é uma mente à frente do seu tempo para pensar a educação dessa forma. Gente, 30 segundos, é rapidinho, fica aí, tá? Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Olha só como foi rápido. E eu continuo conversando aqui com a Larissa Sato, que é educadora e idealizadora do projeto EduTech House. Larissa, você estava falando dos clubes. Isso. E eu estava encantada antes do intervalo com a parte do autoconhecimento para crianças de 7 a 14 anos, né? Incrível. Parabéns. Qual é o outro clube? Nós temos também o clube de empreendedorismo, que a ideia é trabalhar a mentalidade empreendedora, porque hoje a gente precisa que isso esteja presente na nossa vida o tempo todo, não importa qual idade a gente tem, qual profissão a gente quer seguir, a mentalidade empreendedora ela é muito importante, né? E dentro da proposta do Clube de Empreendedorismo, a gente também trabalha a questão da oratória e da educação financeira. Lembrando, né, só para reforçar, que esses clubes, eles não acontecem de forma dividida como a gente está explicando. Essa explicação é muito mais para que os pais compreendam, é uma explicação didática. Isso. Mas imagina o seguinte, né? Imagina que eu estou fazendo um projeto de ciências, né? Vou pegar até o exemplo que o Marcos deu há pouco das camisas, né? Então, eles estavam trabalhando uma perspectiva de linguagens, que é a linguagem artística, trabalhando o desenho, né, usando a lixa. O professor de ciências entrou com os conceitos de ciências e aí despertou neles a questão do, bora abrir um negócio para vender camisa. Isso. Então, como era uma aula experimental, a gente incentivou, mas não levou adiante. Mas qual é a proposta? É que a gente siga no sentido, o que a gente precisa para transformar isso num negócio? Quais são as coisas que a gente precisa considerar? E aí a gente começa a trabalhar conceitos de empreendedorismo. Então, a ideia é que a gente tenha uma situação e com base nessa situação que está sendo vivenciada pelas crianças, os professores começam, e as próprias crianças também, a fazer relações com as áreas de conhecimento. Porque é assim que é na nossa vida. É assim na prática. Exatamente. Os desafios, eles não vêm no roteiro, como a gente vê geralmente na educação formal, né? Isso. Tem toda lá, todo o script. A vida não vem com o script anterior. E quando a gente vai resolver um problema na vida, a gente não para. Peraí, o que eu aprendi em matemática para resolver isso? O que eu aprendi em ciências? Não, a gente junta tudo que está na nossa mente, de tudo que a gente já aprendeu, sintetiza e consegue solucionar aquele problema. Então, é isso que a gente quer trazer. É essa possibilidade, essa prática, esse exercício de conseguir juntar as coisas, né? O conhecimento que as crianças já trazem de várias áreas, exatamente para que eles consigam aplicar. Nossa, eu acho que isso desenvolve muito a criança, o jovem. Por que não dizer os adultos, gente? Quantos adultos têm dificuldade em trabalhar em grupo, que dentro de uma aula de robótica vai entender melhor essa dinâmica,
né, se submeter, aprender, né? Você ia falar alguma coisa? É isso que é interessante, assim. Quando a gente estava falando da equipe que a gente montou, eu acho que eu sempre costumo dizer que o calcanhar de Aquiles de qualquer processo educacional é o professor, né? Você pode ter uma excelente metodologia, um excelente colégio, uma excelente estrutura, mas se o meio que vai fazer essa coisa acontecer, que é o professor, ele não estiver bem preparado, bem sintonizado, isso às vezes dá problema. Então, montar a nossa equipe foi o que nos preocupou mais ainda em relação a isso. E assim, alguns exemplos bem claros de que essa coisa está acontecendo. Esse final de semana eu estudei com a minha filha a questão, ela tinha prova de história e de geografia, isoladas. Aí a gente começou a estudar e foi um grande bate-papo, onde a gente conseguiu interligar as coisas. Que estão ligadas naturalmente. Exato, e ela começou a ver o que na história interferiu na geografia, o que na geografia interferiu na história. E aí eu quero trazer para ti duas coisas que aconteceram conosco lá. Uma foi essa que eu acabei de contar, da questão do aluno startar a possibilidade de empreender, né? E ontem, por questões naturais, o Arthur, que é o nosso professor, foi lá fora, observou que a Lua estava visível. Então, ele pegou o telescópio, levou lá fora, montou e chamou as crianças para perceber alguns detalhes da Lua. Na hora isso. Então, assim, pura. A gente precisa de professores que tenham essa estalada, sabe? E agora a gente pode, olha, tem tal situação, porque é muito dinâmico, a gente percebe que é muito dinâmico. Então, formar essa equipe de professores foi o que mais nos custou em relação a quem seria o professor ideal para ter essa visão de trazer a solução. Do sistema educacional dinâmico, vivo. Dinâmico, exato. Interdisciplinar e não ser aquela coisa quadrada. Exato. Gente, eu posso estar até enganada, mas eu acredito que tem alunos, eu posso estar enganada, porque eu não sou da área da educação, que precisam desse tipo de educação. Sim, com certeza. Que não suportam aprender de outra forma. Aí pensam que é aquele menino, aquela menina que não consegue aprender. Não. Será que ele não está formatado? Ele não veio já à frente do tempo dele para um outro tipo de educação? Jerusa, é importante até deixar claro que o nosso trabalho ele tem um foco bastante pedagógico. Então, nós não temos, por exemplo, ou não substituímos nenhum tipo de terapia. Tá? Então, a gente sempre explica isso para os pais e, inclusive, a gente tem uma parceria com uma psicopedagoga que, caso seja necessário, a gente indica, encaminha, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente faz um trabalho que é de desenvolvimento integral da criança, mas em nenhum momento a gente substitui a necessidade, caso ela precise, de ter um acompanhamento psicológico ou psicopedagógico. Mesmo assim, eu fiquei encantada, porque não tem como não dizer que não vai desenvolver. Sim. Porque você forma um ser muito mais pensante, crítico, atuante. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, que assim, não é nosso objetivo concorrer com as escolas. Pelo contrário, a nossa ideia é sermos parceiros deles. Parceiros, gente. Porque a gente vai conseguir desenvolver com muito mais tempo, com muito mais foco, aquele conhecimento que foi pelo modelo que a escola vivencia e precisa fazer, a gente vai conseguir registrar mais, provocar mais e trazer esse conhecimento muito mais rapidamente nessa visão. Então, a gente não veio para concorrer com as escolas. Não, pelo contrário. A nossa ideia é conseguir complementar este processo. Isso é muito bom que fique claro isso, né? Para que não ache, estão querendo... Não é essa a ideia. A ideia não é essa. A ideia é complementar, é trazer essa visão sistêmica daquilo que eles apresentam lá. Porque se eles não fizerem esse papel lá em cima, eu não tenho como aqui embaixo trazer os conteúdos envolvidos, porque eles vão estar sem esses conteúdos. Então, as duas coisas são complementares, entende? Isso é muito legal. De qualquer forma, eu te digo que é um complemento riquíssimo. Legal. Parabéns. Gente, o nosso tempo, a conversa foi boa, conteúdo maravilhoso.
onde que fica a sede de vocês, como que funciona o período para inscrição. Sim. Olha, vou indicar para os filhos de um monte de amigas. Obrigada. Já estou aqui mentalizando umas Legal. pessoas para indicar, porque Sim. fantástico, gente. Fala para a gente o endereço, Larissa. Tá. A nossa escola fica na Rua Bernaldo Couto, 356, no Marizal, né? Entre a Vandenkolk e a Dom Romualdo Coelho. Nós funcionamos de 9 da manhã até as 18h30, mas as nossas aulas, elas são das 15 às 18. Eu não gosto nem de dizer aulas, nossas atividades são de 15 Maravilha, às 18. porque muitos estudam pela manhã. Essa é a proposta. Inclusive, agora em julho, durante o mês inteiro, a gente vai estar com um clube de férias. E aí tem a possibilidade, né? Quem for viajar no início do mês e precisar de clube de férias para o final do mês, a gente tem. Quem for fazer o inverso E também, a gente tem. Aí já pode fazer Exato. experimentar, Isso, conhecer no clube de conhecer. férias. Exato. E com certeza vai ficar encantado. E esse detalhe do conhecer o clube de férias me faz lembrar um detalhe que é muito importante. A gente falou do aluno que está conosco, a gente falou da escola que é parceira, mas tem um outro parceiro que a gente vai contar muito com ele, que é o pai do aluno, que é a mãe do aluno. O que a gente quer fazer? A gente quer periodicamente trazer esses pais para perto de nós, para que a gente consiga mostrar para eles como o processo funciona, para ouvi-los em relação a o que efetivamente o aluno tem crescido, tem desenvolvido. Então, trazer muito mais para perto, para que ele entenda o processo e seja também nosso parceiro. Porque aí, quando a gente chama de EduTech House, a casa não é só para a criança, a casa não é só para a menina e para o menino, né? A casa é também para o pai, a casa é também para o avô e para a avó. Então, a gente quer trazer também o responsável para participar desse processo todo. É muito dinâmico, é muita coisa envolvida e a gente percebe que eles precisam também estar juntos com a gente nesse projeto. Ah, gente, pena que o nosso tempo é pouco, mas eu amei. E mais uma vez, enquanto você falava, a gente colocou as redes sociais. Tá? Ok. E o endereço já tinha colocado aqui também, porque eu quero muito que as pessoas possam conhecer, Sim. porque é um projeto que eu fiquei encantada. Quem dera se muitas pessoas que têm seus filhos nessa idade puderem ter acesso, Sim. né? Fiquei encantada. Vocês gostaram, gente? Olha, vamos encerrar aqui. Pode olhar agora para lá, Marcos, para todos nós aparecermos. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês no direct. O meu WhatsApp está no Inspiração Mulher TV no Instagram. Se você vê na bio do Inspiração Mulher TV, meu WhatsApp está lá. Tanto para contato comercial, quanto para falar comigo, dar sugestões de pautas aqui para a TV. Um grande beijo, fiquem com Deus, saúde, paz e até o próximo. Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.